Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta. Eu estou aqui para estudar com os irmãos um texto de Juliana Gonçalves, que foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. E é um devocional que tem diariamente uma meditação baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. E qual que é o objetivo? É inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Então, irmãos, vamos prestar atenção no que a irmã Juliana Gonçalves escreveu, porque eu mesmo não escrevi nada, nem uma linha. Então eu vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Agora, já que vocês já sabem disso, sabem que eu não sou teóloga, né? Eu falo na minha simplicidade, e espero que o Senhor fale ao coração de vocês também. Seria bacana que vocês pudessem compartilhar este vídeo com outras pessoas para que elas também soubessem o quanto Deus cuida de cada um de nós, tá bom? Vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe para que possamos entender o que Ele quer falar ao nosso coração. Senhor Jesus, em Teu nome pedimos que Tu fales ao nosso coração, que nós possamos compreender as Suas verdades eternas e colocar cada uma delas em prática. Perdoa-nos quando não fazemos coisas que agradam o Teu coração e torna-nos melhores, Senhor. É o que te pedimos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. A nossa leitura é bastante conhecida. Está no livro de Mateus, o primeiro livro aí do Novo Testamento. E assim, a maioria de nós já leu essa passagem. Está nos versículos 31 até o 34. É bem curtinho. E diz assim, ó: portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas o seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Amém? Bom, irmãos, então a irmã Juliana Gonçalves escolheu a primeira parte do versículo 31, que diz assim: portanto, não se preocupem. Ora, a gente já está no mês de fevereiro, né? Parece que o ano acabou de começar e já estamos em fevereiro. E eu tenho certeza absoluta que muitas coisas que você gostaria de ter controle já não estão mais nas suas mãos, não é verdade? Porque a gente quer controlar tudo, mas as coisas fogem da gente, né? Então você tem que parar e pensar. Pensa aí com você mesmo. Será que você realmente tem controle sobre todas as coisas? Será que tem? Será que tudo que acontece você pode realmente ter nas suas mãos, controlar, fazer com que tudo aconteça do jeito que você deseja? Ora, se você já conhece a Jesus Cristo há algum tempo, você já certamente ouviu essa mensagem que nós acabamos de ler aí sobre os cuidados de Deus para a vida daqueles que o obedecem, para aqueles que andam em integridade, né? Que buscam o Senhor, que se arrependem dos seus pecados. Agora, se você não conhecia Jesus durante muito tempo e está iniciando agora a sua caminhada, então fique sabendo você que isso é uma coisa que acontece todos os dias. A gente pensa e fala que confia em Deus e acha que as coisas estão sob o nosso controle. E na verdade a gente não tem nada no nosso controle. O que a gente tem em mente, tem que ter isso posto na nossa cabeça, é que nós temos necessidade de controlar todas as coisas. Mas a gente não tem condições de fazer isso. Não tem a mínima condição. Por isso que a gente se frustra, se aborrece e tem medo. Mateus 6, versículo 31, que diz assim, ó: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir.
Então não adianta você se preocupar. Ele vem um pouco antes do que a gente já está muitas vezes cansado de ouvir, mas não se liga, né, na profundidade disso, né? Então, antes de chegar no busquem primeiro a Deus, a gente vai perguntar, vai ouvir, não se preocupe. E aí, em seguida, a gente vai ler, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Na minha versão, eu gosto mais, que diz assim, busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Porque a gente tem que ter conexão com o Pai para receber as coisas que Ele tem para nós, né? Então, irmãos, você tem que lembrar o que é que tem de segredo, de secreto nesses versículos. Então, Deus não fala aqui controle, Ele não diz essa palavra. Mas quando Ele fala preocupação, nos remete imediatamente à palavra controle. Por quê? Por que a gente fica preocupado? Porque a gente não consegue controlar tudo que acontece. Então, eu fico preocupado com a minha filha atravessando a rua. Mas por quê? Porque você não pode controlar o fato de que ela não vai olhar para o lado e para o outro, você não vai controlar o carro que vem, você não tem controle total daquela situação, né? Eu não consigo controlar os gastos excedentes que vão surgir durante o mês, né? Um carro que quebra, a máquina de lavar que parou de funcionar, não tem como controlar isso. Então, o que acontece? A gente não tem controle das coisas e acaba se preocupando. É isso que acontece. Então, quando a gente fica afofado, inquieto, é porque a gente fala que entregou a vida nas mãos do Eterno, mas não entregou. Então, nós temos que acreditar que o soberano Deus, Ele está sobre todas as coisas, não importa qualquer coisa que venha acontecer, porque nada escapa do detalhe do nosso Deus, entendeu? Não tem nada que o Senhor não esteja atento e com o qual Ele não se importe. Então, o que a palavra está dizendo não é assim, então eu não vou sonhar mais com nada, eu não vou planejar, eu não vou fazer mais nada, vou só entregar na mão de Deus os meus sonhos, meus planos e as minhas ações, e aí, como um passe mágica, vai acontecer tudo, porque agora eu tô calmo, tô confiante e tô crendo na provisão do Senhor. Não é disso que está falando. Você faz a sua parte e o Senhor fará dele, porque o Senhor não vai fazer aquilo que é possível para você fazer. Então, isso não vai acontecer de forma mágica, mas as coisas só acontecerão na hora que você, aquietar o seu coração. Aquiete o seu coração em relação a todas as demandas, todas as coisas com as quais você não tem controle, e começa a se preocupar em fazer aquilo que agrada ao Senhor, a buscar aquilo que a palavra manda, né? O reino de Deus e a sua justiça. Porque é isso que Deus está convidando você a fazer, a cuidar das coisas dele, enquanto ele cuida das suas. Não é importante isso? Então vamos nos dedicar às coisas do Senhor e certamente Ele vai cuidar de todas as coisas que nós precisamos, tá bem? Nosso manancial termina assim, Não inquietar-se é crer que a sua vida está entregue nas mãos daquele que se entregou por você. Então, quando a gente não fica tranquilo, calmo, é porque a gente sabe que a gente pode sonhar, fazer plano, pode agir. Por quê? O nosso futuro, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele entregou o bem mais precioso, que foi o seu Filho para nós. Será que Ele não vai cuidar de todas as coisas? Então, acalma o seu coração e confie no Senhor. Bom, meus irmãos, eu termino aqui, dizendo que um abraço é o encontro de dois corações. Por isso que eu vou deixar o meu abraço diário de ursa. Lembrando que abraço só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas nós que sabemos que Deus cuida mesmo da gente, a gente pode abraçar o outro.
a gente pode acolher o outro, porque a gente sabe que o resto, Deus vai cuidar de todas as coisas. Quero que você se lembre também do nosso lema aqui para o ano de 2023, que está no Salmo 73, versículo 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Amém? Então eu me despeço com a palavra de ordem que é: confia no Senhor.